E aí? Beleza? Isso aí, um vídeo mais aí para vocês falando aí sobre 14 fatores de influência. Porque é o seguinte, é, o curso de tech segurança é muito bom, os procedimentos são muito bons, toda a parte teórica é muito boa, né? Quando a gente estuda. A maioria dos canais de segurança do trabalho que tem aí no YouTube sobre a parte técnica, o meu que está um pouco mais deslocado da parte técnica. E por que que é assim? Porque se você fizer uma pesquisa, a maioria dos acidentes que acontecem numa empresa são por conta de comportamentos. Comportamentos. E o que que acontece? Você vai mudar os comportamentos com fatores de influência. Você vai só na parte da influência. Eu, por exemplo, eu trabalhei como feirante, trabalhei vendendo calçado na feira durante 3 anos da minha vida. E eu uso mais o que eu aprendi trabalhando como feirante, 3 anos como feirante, vendendo calçado na feira, do que até o que eu aprendi no curso de tecnossegurança. A teoria é excelente, não estou falando que isso não é bom. A teoria é excelente, mas você precisa de ter influência, você precisa de ter técnicas de influência para mudar comportamentos, para mudar cultura, e você precisa disso. E eu vou falar nesses 14 fatores de influência que eu uso e vai te ajudar bastante. Eu tinha pensado em fazer isso como um curso pago, mas eu vou entregar isso gratuitamente para ver se ajuda mais pessoas, né? Mas são 14 fatores de influência. E hoje eu quero abrir falando sobre imagem, tá bom? Sobre imagem. Por que imagem? Porque a gente precisa, a gente como técnico de segurança, a gente precisa de trazer imagens na mente das pessoas para fazer as pessoas raciocinarem, fazer elas pensarem com histórias, trazer comparações. E a gente precisa de ser craque em criar essa fantasia, essa imagem. Não é à toa que a Disney é uma das empresas mais bilionárias que existem. Eles não vendem, não é igual a Coca-Cola que vende produtos, você consome, não. Eles vendem histórias, imagens, né, na mente das pessoas. Jesus, eu gosto muito, eu sou cristão, eu gosto muito da sabedoria e inteligência de Jesus. E ele conseguia influenciar multidões porque ele fazia as pessoas entender de uma forma simples. Se ele estava conversando com pescadores, ele contava exemplo, história de pescador, para pescador entrar naquele mundo ali para evangelizar o reino de Deus. Então as imagens vão te ajudar a você a ter uma influência na mente do trabalhador, para mudar a filosofia de trabalho da galera, para você convencer um gerente de comprar um equipamento, para você convencer um fiscal. Então a imagem vai te ajudar, ela é o primeiro fator de influência. E assim, no final desses 14 eu vou falar como que eu tenho uma chave de memória para cada um. Porque a da imagem, eu tenho uma chave de memória do Tom Hanks, do aquele filme do Forrest Gump. Aquele filme do Forrest Gump que ele conta várias histórias, o filme todinho, e ele participa de tudo, né? Da história ali meio que dos Estados Unidos. Né? Então, assim, eu tenho essa imagem do Forrest Gump não como um mentiroso nem nada, né? Porque tem uns apelidos, quando às vezes eu pelo menos tinha, né? Quando queria dar um apelido para alguém que falava mentira, a gente chamava de Forrest Gump. Mas eu tenho essa chave de memória do Forrest Gump. Eu gosto muito desse filme, porque ele senta ali e vai contando as histórias e ali, uma história vai te prendendo a outra, e não à toa que ganhou como Oscar de melhor filme no ano que ele participou. Mas enfim, as- a, a,
para você colocar imagens na mentalidade da galera, né, você precisa de ser precisa primeiro de ser um craque em fazer metáforas. Tudo que você explicar para as pessoas, você tem que explicar com metáforas. O que que é metáforas? É, ao invés de você falar assim, é igual os livros, quando você lê um livro, você vê que os autores são craques nisso. Ao invés de você falar assim, pô, ele ficou muito triste. Não, você fala assim, ele ficou triste, como se ele chorou, como se tivesse chovendo por longas horas. Olha só como é que o exagero da comparação faz a pessoa, entendeu? Então, quando há até algumas expressões que a gente coloca no nosso dia, já existem algumas metáforas, né? E a metáfora, ela é fazer essa comparação. É você fazer essa comparação daquilo que aconteceu com uma outra situação, né? É você contar uma história, fazer igual Jesus, contava uma história para fazer a pessoa entender algo. Vou dar um exemplo. Imagina que um homem, vou colocar um nome, Paulo, ele acordou depois de ter tido um sonho que ele não tinha entendido. Ele sonhou que ele estava navegando num barquinho de madeira e esse barco estava com furo. E aí ele andava tal no barco e tal, e balançando ali as ondas do mar, e ele, com aquele furo, ele com a canequinha tirava aquela pouquinho de água que tinha ali, mas ele tirava aquela água ali. E aí ele pegava, ele tinha que criar uma forma de remar e tirar a água que estava entrando, porque senão ele ia afundar. E aí ele remava e tampava ali aquele buraquinho ali com aquela caneca. E às vezes não dava conta, ele tinha que parar de remar e tirar a água dali. Então ele tinha que prestar atenção nas ondas que estavam balançando, no remo, no buraco e na canequinha para tampar ali, segurar a canequinha com o pé para não deixar entrar muita água e o barco afundar. E aí a distante, ele a uma distância assim, ele viu que tinha uma ilha. E aí ele se animou, começou a se alegrar e começou a remar, mas com mais rapidez e tampando ali o buraco. E tirava a água dali, tirava a água dali. E aí quando ele foi chegando na ilha, aí ele já foi, né, deixou o barco para lá, entrou na ilha. Quando ele viu na ilha, tava lá a esposa dele, os filhos, o pai, a mãe, tava todo mundo lá. E, e aí ele ficou contente com aquilo. Eles chamaram, vem, tem uma festa aqui acontecendo. Todo mundo tava louco para você chegar na ilha. E aí ele foi para a ilha. E aí ele acordou. E aí ele acordou, pediu para Deus para entender que sonho louco era aquele. E fez a oração lá. E aí Deus explicou para ele que aquele barco ele era como se fosse a vida dele, como se fosse a nossa vida. Que nós a todo momento precisamos de estar, não podemos estar distraído, porque senão o barco afunda. Então a gente tem que tirar a água que está entrando. E essa água que entra são os problemas do dia a dia. E se você deixar essa, essa água entrar, você vai ficar louco, você vai se afundar em depressão, em tristeza, em ódio, em raiva, em mágoa. Né? Então, por isso que qualquer pensamento que entra na sua mente, que venha querer afundar a sua mente em tristeza, em raiva, ódio ou qualquer coisa, você tem que tirar logo esse pensamento, porque se você deixar encher, já era, tu vai afundar. Você não pode distrair, porque se tu distrair, tu vai afundar. A vida é assim. Então, o que vai te motivar até chegar ao fim da jornada é saber que lá no fim da jornada, que é no caso a ilha, você vai encontrar, descanso, vai encontrar as suas metas, aquilo que você está no seu coração. E isso vai te motivar a tirar todos esses pensamentos, aquilo que vem para afundar na tua mente.
A tua mente é esse barco. Entendeu? Essa é uma metáfora para você fazer a pessoa entender algo. Você entendeu como que uma história faz a pessoa entender? É muito mais forte do que você falar com a pessoa, pô, cuidado, não deixe seu pensamento assim, assim, assim. Quando a pessoa vai entrando numa história, ela vai, né, vai se aprofundando e ela vai tendo vontade. Eu não sei se você sabe, é, são liberados hormônios quando a gente ouve uma história. Quando a gente conta uma história, vamos dizer, pessoal, de um drama pessoal, ou até uma história triste, né? Vamos dizer que eu começo a contar para você uma história aqui de quando eu tinha 2 filhos e aconteceu um acidente, eu perdi meus 2 filhos, e aquilo trouxe uma grande tristeza na minha vida, que eu não sabia como fazer, né, depois de ter acontecido aquele acidente, porque onde eu olhava, eu parecia que eu tinha a sensação de estar vendo meus filhos, e aquilo realmente trazia um grande valor para mim em cada minuto que eu tive com eles. Não aconteceu isso comigo, tá? Mas só de eu começar a contar isso, é liberado oxitocina, que é um hormônio que é liberado quando a gente conta uma história assim dramática, porque as pessoas que vão ouvir se sentem na tua pele. As pessoas começam a ter uma identidade, uma identificação com a sua história. Agora, digamos que eu conte uma história que essa história eu tô criando agora, tá ligado? Eu sou um craque em criar história, eu conto história para minhas crianças todo dia. Mas digamos que vou contar uma história agora sobre dopamina, que libera dopamina. Vamos lá. Digamos, eu fui chamado para contar uma história numa empresa e, e eu não sabia muito bem como agir, né? Porque eu não tinha contado história numa empresa recebendo um cachê. E as pessoas gostavam dos meus vídeos e me chamaram para ir lá para contar a história, né? E tive o contato por telefone, né, de uma senhora e falou, combinou horário, dia, marcamos a reunião. Só que quando eu cheguei lá na reunião, essa senhora foi e falou assim, ó, o meu chefe tá ali na sala, tá com três acionistas conversando. A senhora contando para mim, eu e mais os gerentes aqui, os funcionários também, todos nós queremos que essa palestra que você vai trazer para gente. Só que o nosso chefe não quer, ele não quer e nem os acionistas querem. Ele acha que é uma perda de tempo. Como você é um camarada bom de histórias, bom de convencer as pessoas, você poderia ir lá e contar e conversar com os 3 acionistas e mais o dono da empresa? E aí isso colocou uma responsabilidade em mim para ter que contar uma história, para tipo assim, ela colocou uma responsabilidade em mim daquilo que ela confiava, daquilo que ela via, para eu ganhar os acionistas e o dono da empresa. E aí eu fiquei numa situação, falei, e agora, se eu falo que não vou, ela vai falar assim, então me decepcionei, achei que você era um cara bom realmente de convencer as pessoas através das suas histórias. Então fiquei naquela, falei assim, então tá bom, então vou lá. Não tem jeito, quem vai trazer a palavra final são eles, então vou. Mas aquilo trouxe uma incerteza, uma loucura dentro do meu coração. Eu já fui ensaiando na minha mente como que eu ia falar e veio aquele argumento super correto na minha mente, assim. Falei, eu acho que vai dar certo isso aqui. E aí, quando eu estava dando passos até a porta, essa senhora falou assim, ó, olha, tem um último conselho para te dar. E isso faz total sentido quando você estiver conversando com ele. Eu olhei para trás assim, eu falei, pode falar, o que que é esse conselho? E aí eu encerro a história aqui. Eu não vou te contar o que ela falou. Isso é dopamina, isso é dopamina.
Isso faz você, olha só o poder da história, o poder da imagem. Só de eu te falar isso, você já vai ficando curioso para saber o final do que ela me falou. Você entendeu? Dopamina, o poder da imagem, o poder da história. E tem a endorfina. Endorfina é quando a gente vê um filme de comédia, quando a gente vê uma história engraçada, quando a gente. Tudo que é puxado para o humor, para o riso, para a alegria, para deixar você um sorriso, feliz, é liberado esse hormônio, né, da endorfina. Então, quando você conta uma piada, por exemplo, conta uma história engraçada, vai fazer a pessoa memorizar aquilo e ela vai, por consequência, ela vai valorizar a história que você tá contando e não vai fazer ela nunca mais esquecer daquele princípio que você quer colocar junto com a história. É super frenético isso, como que depois que você vai, como que eu fico bom nisso? É prática, meu irmão, é prática, vai copiando. Vê alguém que conta uma história e conta uma igual, tá ligado? Conta uma igual. Endorfina tem uma história curta, mas é batata com a endorfina, né? Que faz as pessoas lembrarem, né? Quando eu quero colocar o princípio da importância de ter experiência, pessoas experientes, que vale muito mais a pena as pessoas que são inteligentes, experientes, sábias, né? Do que aquelas pessoas que têm até energia, mas não tem tanta experiência. Que é a história de um cachorro velho, né? Que a senhora estava levando esse cachorro velho no, no zoológico, né? Naquele zoológico da África, né? Que anda de carro e já vê as pessoas, já vê os animais assim de dentro do carro, vai olhando. Esqueci o nome do zoológico quando é assim, é Safari. E ela tava com aquele cachorro bem velhinho, né? Cachorro que a gente fala velho é de 14 anos, 15 anos. E ela tava com aquele cachorro bem cansado, bem velhinho, gordinho. E aí, numa daquela de andar no safari com o cachorro, vendo vários bichos e tudo. O cachorro parou para comer alguma coisa, daqui a pouco, pum, saiu o carro e deixaram o cachorro lá no meio da floresta, mano. O cachorro velho lá no meio da floresta falando, e agora, mano? O que que eu faço agora? Tô no meio dessa floresta aqui. E aí o cachorro viu uns matinhos balançando, mano. Ele se ligou, cara, que era um tigre, velho, que tava vindo pro lado dele. E aí ele se virou de costas, ele olhou, viu que tinha uns ossos assim, ó, próximo, ele foi, virou de costas assim pro tigre, ele percebeu que o tigre tava vindo para atacar ele. Aí ele, nossa, que delícia que acabei de comer agora esse leão, hein? Nossa, aí o tigre, pum, já deu uns passinhos para trás, mano. Viu lá um monte de osso lá, um monte de carne, né, amassada lá, deu um passinho para trás, já desistiu. Isso que o tigre desistiu, pareceu um macaco. O macaco foi, viu a história todinha, foi, correu para falar com o tigre, falou assim: "Ô, seu tigre, esse cachorro velho aí, ó, tá te enganando. Aquilo ali é só ossada ali, não é nada disso não. Aquele cachorro é safado. Vai lá que ele tá te enganando." O cachorro velho percebeu que o macaco foi lá, mano, foi lá contar as histórias lá, mano. O cachorro velho, caraca, e agora eu não tenho perna pra correr, mano, de um tigre. Não tem jeito, mano. E agora? Aí nisso que tava voltando o tigre junto com o macaco nas costas, tava chegando perto já do cachorro velho. O cachorro velho virou de costas. E aí, quando o tigre já tava chegando pertinho, o cachorro falou assim: "Pô, cadê aquele macaco que falou que ia trazer o tigre pra eu comer? Até agora não veio." O tigre já foi, pum, já comeu o macaco na hora. Você entendeu, cara? Olha só como que pode. É uma historinha, pá, não é uma comédia para tu, mas é uma historinha engraçada que faz você entender um princípio. Então a imagem, cara, ela é muito forte, cara. A imagem ela é boa para você memorizar as coisas.
Por isso que para eu entender esse princípio, eu associo ao Tom Hanks. Eu associo à imagem. Você entendeu? Tente, o que você pode fazer com esse conhecimento que eu estou te passando agora? Tente colocar os seus discursos, o seu DDS, o seu treinamento com histórias. As pessoas acham chato ouvir procedimentos. As pessoas acham chato ouvir regras. As pessoas acham chato ter que seguir uma ordem. Quando as pessoas entendem, ao invés de seguir uma ordem, começam a seguir um princípio associado a uma história, meu irmão, você vai mudar a rotina da tua empresa. Você vai mudar a história da tua empresa. Ao invés de você falar com a pessoa, não faz isso, não faz aquilo, só sendo repetitivo, conta uma história, cara. Conta uma história de algum acidente que você já participou, já ouviu. Conta uma história pessoal, por que você trabalha com segurança do trabalho. Conta a sua história, fala como que está o clima da empresa mediante ao número de acidentes. Você tem uma porrada de relatório de acidente aí na sua empresa que você não vai usar isso para trazer nas pessoas a preocupação, o medo. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. A dor e a alegria, né? São fatores, né? São fatores de motivação. Usa isso ao seu favor, cara. A dor e a alegria, a parte de medo. As pessoas são influenciadas com isso, ou com medo. As pessoas compram carro blindado por quê? Pelo medo, porque vê histórias todo dia na televisão de assalto, de tudo. O medo faz as pessoas gastarem grana. As pessoas vão para Disney porque já é o fator de prazer, alegria. Então usa esses dois fatores nas suas histórias, dor e prazer. Associa isso como se fosse ali o recheio do bolo. Já viu o bolo? Por que o bolo? Você adora comer bolo, né, de aniversário, mas se ele não tivesse aquele recheio bonitinho, cara, o bolo não tem valor. Você ia pagar 15 mangos só, 15 reais no bolo. Agora, como ele tem um recheio todo bonitinho, a cerejinha, os moranguinhos, escrito com a letra bonitinha, um desenho, aí ele vai para lá para 100 mango. Então as suas histórias são esse recheio. Beleza? Esse é o primeiro fator de influência, tá bom? Compartilha isso com alguém, não seja egoísta. Não faça isso. Eu tô sendo um cara que eu não tô sendo egoísta, tô compartilhando algo que eu uso. Isso eu não uso só no trabalho, não. Isso eu uso para conversar com as minhas crianças, para explicar para elas princípios valiosos, valiosos, em cima de histórias, em cima de imagens. Isso também é bom, excelente para a memória. Eu faço isso até com as minhas crianças quando eu vou no estacionamento. A gente para no estacionamento, tá lá assim, ó, 14 verde A. Eu já falo para eles aí, ó, como que nós vamos decorar esse estacionamento aqui, ó. Eles já, pai, ó, 14, 14 tartaruga verde e, sei lá, eles criam um negócio lá com a letra A também, paz, dão uma viajada na maionese. Mas aí a gente passa 2 horas no shopping. Quando a gente volta, qual é o nome do estacionamento? 14 verde A. Eu faço eles criarem essa imaginação, criatividade. Cara, você precisa de exercitar isso também. Tá bom? Esse é o primeiro dos fatores de influência. Não tem como eu fazer um vídeo curto para falar sobre isso. Beleza? Tamo junto. Segurança na veia, é nóis.